A Procuradoria do Previmpa, na verdade, ela se confunde com a própria criação do Departamento de Previdência. O regime próprio de previdência no município de Porto Alegre, ele foi instituído em 2001, no início administrado por um fundo. Em 2002 nós tivemos a estruturação do departamento. E na época éramos então compostos por 4 procuradores, atuávamos na área administrativa, na consultoria administrativa do departamento. E em 2006, quando nós tivemos a nomeação de 2 procuradores, então a partir daí, além da defesa jurídico-administrativa, da orientação, nós passamos a atuar também na defesa judicial da autarquia. E desde de questões das mais diversas, no início, né, da própria instituição do regime, nós iniciamos ali, tivemos muitos embates jurídicos, inclusive questões ligadas à própria assunção da gestão das pensões pelo município, questões ligadas à formação do quadro de servidores do departamento e, lógico, a questões ligadas aos próprios benefícios de pensão, que passaram então à gestão do departamento, porque foram cerca de 4.000 benefícios de pensão. E então nós criamos, literalmente fundamos aqui, né, um órgão jurídico dentro do departamento. Tivemos a sorte de contar com um apoio de colegas na área administrativa muito forte, que nos ajudaram a consolidar então a nossa procuradoria. E tivemos colegas, inclusive, que já não estão, colegas aposentados. Não posso deixar de citar aqui a colega Nara, a colega Malu, que muito nos ajudaram a fortalecer com um apoio administrativo que é de fundamental importância para o funcionamento de uma procuradoria. Sem ele fica muito complicado, sem um apoio forte, nós conseguirmos uma boa atuação enquanto procuradores. Temos a sorte ainda também hoje de contar com uma equipe de apoio que muito nos auxilia, com as colegas Paula e o Tiago, né? E também colegas da inteligência jurídica da própria Procuradoria, como a Isabel Cristina, que já está aposentada, a colega Lídia, que recentemente saiu aqui da Procuradoria do Departamento de Previdência e está atuando na Procuradoria da Secretaria Municipal de Saúde. E então nós temos ainda e podemos sempre contar com o quadro de procuradores muito dedicados à questão da Previdência, muito engajados, né? Porque a atuação da Procuradoria, né, de Previdência, ela busca o apoio, a orientação jurídica aos administradores. Nós, lógico, fizemos o controle de legalidade dos atos e tudo com vistas à própria sustentabilidade do sistema previdenciário. E lógico, a questão da justiça, de conceder efetivamente os benefícios de acordo com a legislação previdenciária, né? Ou seja, dar a cada um o que é seu, né? Mas o fortalecimento da Procuradoria do Previmpa, enquanto procuradoria própria, unificada, ela se deu em 2015. Primeiro, nós tivemos em 2012 a instituição da Lei Orgânica da Procuradoria, que unificou as carreiras. Foi um passo muito importante para a carreira jurídica de Porto Alegre. E em 2015, então, na gestão da nossa colega doutora Cristiane Neri, à frente da Procuradoria-Geral do município, efetivamente nós tivemos uma consolidação da Procuradoria, estruturada como efetivamente deve funcionar uma Procuradoria do município para atuar em todas essas funções de importância. Na prática, a atuação dos procuradores do Previmpa, ela se dá de uma forma cotidiana, atendendo
os colegas das nossas áreas aqui administrativas, dando consultas, esclarecendo dúvidas de uma forma diária, se dá em processos administrativos, pareceres, até atuação perante os tribunais de contas do Estado, fizemos as defesas, e a forte atuação na área judicial de questões de suma importância para o regime próprio de previdência dos municípios e, evidentemente, com isso, para o próprio município de Porto Alegre. A Procuradoria do Previmpa, então, ela é uma procuradoria municipal especializada que faz parte da estrutura da Procuradoria-Geral do município, composta somente por procuradores municipais de carreira, servidores efetivos. Fisicamente, ela fica junto ao Departamento de Previdência, que hoje está na Rua Uruguai 277, atualmente composta por mim, que coordeno a Procuradoria do Previmpa, Simone da Rocha Custódio, doutor Alexandre Salgado Marder, a doutora Deise de Moura e a doutora Camila Issa Dietrich. Meu nome é Alexandre Marder, eu tive a honra de ingressar na Procuradoria do Previmpa e é algo um pouco engraçado, porque quando prestei o concurso para procurador do município de Porto Alegre, eu realmente não tinha ideia de onde eu ia parar. Então a gente tinha essa dúvida de onde nós vamos parar, onde eu vou ser lotado, e qual não foi a minha surpresa quando fui lotado na Procuradoria do Previmpa com o objetivo e com o escopo de trabalhar com previdência, um regime próprio de previdência. Tive que correr atrás, tive que buscar informações, não tinha afinidade com a matéria, mas enfim, estou aqui já há 11 anos, tive a grata satisfação de ter sido muito bem recebido pela Simone, que já estava aqui, por outros colegas que alguns já saíram, outros aqui presentes, e percebi que trabalhar com previdência é algo muito relevante para o município. Por vezes, a população não consegue perceber a importância de uma gestão previdenciária adequada, porque por vezes a população não recebe benefícios diretos dessa gestão. Todavia, é muito importante deixar claro que nos eixos que nós trabalhamos aqui na Procuradoria, seja no eixo de defesa da autarquia, seja no eixo de administração dos recursos previdenciários, esses eixos eles repercutem diretamente na população de Porto Alegre. Por quê? Porque as defesas são fundamentais para a manutenção de algo que eu aprendi aqui dentro do Previmpa, que se chama equilíbrio atuarial do sistema. A previdência descontrolada, a previdência mal administrada e o regime previdenciário sendo mal defendido judicialmente, ele provoca esse mal, que é um mal altamente indesejável, que hoje está na imprensa de todo o país, que é o desequilíbrio atuarial do regime previdenciário. Então nós precisamos buscar esse equilíbrio atuarial por meio de defesas judiciais eficientes, precisamos atuar na defesa judicial de modo que possamos promover economia para o Previmpa. E de outra banda, um eixo também não menos importante, é a assessoria que a Procuradoria concede para a administração do regime. Então, tive a honra de participar por algum período, por exemplo, do Conselho de Administração do Previmpa, onde decisões importantes são tomadas. Nós trabalhamos também na gestão dos recursos, selecionando instituições financeiras para que administrem esse grande, digamos assim, bolo de recursos que depois servirão para o pagamento dos benefícios previdenciários. Então, realmente, a atuação da Procuradoria, seja na defesa dos litígios judiciais, das ações judiciais contra nós apresentadas, contra nós ajuizadas, seja na concessão de um suporte eficaz para a administração dos recursos, para a elaboração de dispositivos normativos adequados que promovam equilíbrio atuarial, é uma atividade fundamental que não repercute de imediato na população, mas com certeza repercute no equilíbrio das finanças do município como um todo, de modo a permitir que se sobre recursos para investimento em saúde, educação e segurança.
Em termos de ações específicas enfrentadas pela Procuradoria do Previmpa, que tiveram assim, grande repercussão, nós podemos citar como exemplo questões envolvendo a própria sucessão previdenciária, né, que se deu justamente em função da assunção pelo município de Porto Alegre da gestão dos benefícios de pensão. Então, isso foi muito debatido. Como eu já tinha falado antes, o Previmpa assumiu cerca de 4.000 ações de benefício de pensão, e com a Constituição Federal, que preveu, então, o pagamento de 100% do benefício de pensão, o Monte Pio, à época, ele sofreu diversas ações judiciais a respeito, e como efetivamente era um direito consagrado pela Constituição, elas tiveram praticamente todas tiveram êxito em suas ações. E muitas então se voltaram contra o Departamento de Previdência para buscar, né, executar esses valores, enfim, que tiveram os seus créditos deferidos nessas ações, por conta de que o Monte Pio, ele hoje é uma massa falida, né? Então nós enfrentamos e tivemos êxito nessas ações, tá? Pouquíssimas ações tiveram sucesso, porque efetivamente nem o município nem o Previmpa são sucessores do Monte Pio. Então, e são ações de grandes valores. E essa forte atuação do departamento, ela com certeza gerou grande economia, né? E nós temos então acompanhado essas ações muito de perto, né? Isso, para além das ações envolvendo o Monte Pio, lembro bem de ações de massa, de um grande volume de ações envolvendo uma tese que foi construída sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre aquilo que o servidor recebe a título de horas extras. Lembro que foi uma enxurrada de ações, fizemos todas essas defesas, pegou a Procuradoria desprevenida diante desse volume imenso. Alguns escritórios de advocacia se valeram e captaram um grande número de clientes, de modo que nós fizemos a defesa de todos esses processos e a tese sustentada pela Procuradoria do Previmpa vingou, de modo que me arrisco a dizer que 99% dessas ações tiveram seus pedidos rejeitados. Nós tivemos também, e hoje ainda estamos enfrentando uma importante questão, que que nós compartilhamos essa atuação com a Procuradoria Estatutária, que são os pedidos de diferenças salariais por conta da conversão, da chamada conversão da URV, que ocorreu lá em 1994. Tá? E nós também, com a atuação da Procuradoria do Previmpa, em conjunto com a Procuradoria Estatutária, temos e a Contadoria também, que exerceu e exerce ainda, né, exerceu um importante papel no sentido de demonstrar que efetivamente não houveram perdas salariais por conta desta conversão feita pelo município em 1994. E temos obtido êxito nessas ações, já temos decisões do Tribunal de Justiça do Estado reconhecendo que efetivamente não houveram perdas. Então são ações também que, se nós não tivéssemos um olhar muito atento, com certeza, nesse caso, inclusive com dados feitos, valores levantados pela Contadoria, os valores de prejuízo para o município de Porto Alegre seriam muito grandes. E, por evidente, aos próprios servidores. Lembro ainda, Simone, de ações importantes que envolveram o pedido de aposentadoria especial. Bem lembrado. Me lembro também de estar aqui e principalmente algumas categorias do município, como médicos,
postularam a aposentadoria especial, quiseram obter esse benefício após 25 anos de exposição a agentes insalubres e, portanto, ingressar nessa categoria que concede uma aposentadoria com um tempo bem menor do que a aposentadoria convencional. Então, também por diversas vezes, e aqui cabe ressaltar o importante trabalho hoje exercido pela equipe médica do Previmpa, na elaboração da análise dos laudos que veiculam a análise dos pedidos de aposentadoria, se efetivamente a exposição foi uma exposição constante a agentes insalubres. Então, esse é um tema que também nos lembro que tivemos que elaborar um decreto regulamentador dessa situação, houve a impetração de diversos mandados de injunção por parte dos servidores interessados nesse tipo de aposentadoria, que inclusive produziu uma súmula do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema. Então essa também me parece ser um montante de ações, um grupo de ações que mereça destaque de ser enfatizado aqui. E não podemos esquecer também das ações corriqueiras que são inerentes a qualquer autarquia previdenciária, que são do dia a dia de qualquer autarquia previdenciária, que são as ações que envolvem pedidos de pensão. Evidentemente que com o falecimento de servidor, seja homem ou mulher, o cônjuge ou o companheiro ou o filho inválido ajuizam ações muitas vezes para obtenção desse benefício, que é o benefício de pensão por morte. É do cotidiano da Procuradoria, atuamos diariamente na defesa dessas ações, porque em que pese muitas delas possam ter um critério de justiça subjacente, algumas são ações aproveitadoras, algumas são ações que não encontram respaldo na legislação, algumas ações revelam uma falta de distinção importantíssima para quem trabalha no direito previdenciário, que é a distinção entre previdência e assistência social. Muitas pessoas ajuizam ações contra o Previmpa e externam argumentos que se enquadrariam perfeitamente numa ideia de assistência. E o Previmpa não é, assim como o IP, assim como o INSS, um órgão de assistência social, mas sim de previdência. Então esses requisitos devem ser controlados a fim de que não haja um descalabro na concessão de pensões absolutamente indevidas. Muito bem lembrado. E também aqui penso em destacar as orientações da Procuradoria e um trabalho forte com a direção do departamento, né, para evitar justamente questões de fraudes de previdência, que são também, né, muitas vezes aí usadas para a obtenção de benefícios que efetivamente não teriam direito. Então se faz isso, então nós temos mecanismos, né, de tentar identificar fraudes, temos uma forte atuação junto ao Ministério Público, né, ou seja, todas as situações em que são identificadas questões de fraude, não só para buscar a concessão do benefício, nós temos muitas vezes os saques indevidos de benefícios, ou seja, do falecimento e a continuidade dos saques dos benefícios. E muito embora se tenha tenham mecanismos de controle com identificação de falecimentos, por vezes, quando escapam esses mecanismos, temos pessoas, infelizmente, que continuam sacando indevidamente, muitas vezes por anos, por fraudes em procurações, e nós atuamos muito forte, fizemos fiscalizações e levamos ao Ministério Público todos os casos em que são identificadas essas questões. Em síntese, nós podemos afirmar que a defesa realizada pela Procuradoria do Previmpa visa a preservação do sistema previdenciário municipal. E com isso, evidentemente, nós estamos beneficiando, os maiores beneficiados, ao fim e ao cabo, são os nossos colegas servidores. Nessas ações de sucessão previdenciária que eu comentei, a Procuradoria teve uma forte atuação num caso em que foi, de uma das ações, instaurado um incidente de resolução de demandas repetitivas, onde a questão debatida era se a responsabilidade pela sucessão era do município ou do Previmpa.
E, na verdade, a pergunta a ser feita, ou a questão a ser debatida, não é esta. E nós demonstramos isso perante o Tribunal de Justiça do Estado, que reconheceu o seu erro, posso dizer, porque isso está expresso no acórdão, e desconstituiu esse acórdão. Porque a pergunta a ser feita não é essa, se a responsabilidade é de um ou de outro, mas se a responsabilidade é da massa falida, do Montepio ou do município. Bom, um caso pitoresco aqui no Previmpa, existem vários, claro, né, na atuação da Procuradoria, mas um que nos chamou bastante atenção foi de uma pretensa pensionista que ingressou com uma ação contra o Previmpa, pleiteando benefício de pensão de um ex-servidor falecido, como diversos outros casos que a gente tem, enfim, chegam às nossas mãos, a gente instrui o processo e, para nossa surpresa, apareceu aqui no Previmpa as filhas do servidor, pediram para falar com o nosso colega Alexandre, na época era chefe da Procuradoria, e o processo, como tinha sido distribuído para mim, eu fui chamada e, para minha surpresa, elas queriam defender o Previmpa, porque sabiam que aquela pessoa, à época do óbito do pai delas, não estava convivendo com o servidor, não tinha união estável e, além disso, tinha feito diversas situações, diversos fraudes com o servidor. O servidor morou efetivamente um tempo com ela, mas à época do óbito ele estava morando com as filhas, que moravam em Porto Alegre, e o servidor morava em outra cidade, no interior, aqui em Taquari. E nesse caso, a pretensa pensionista, ela dopava o servidor para ele não poder receber o benefício dele no banco, levou ele ao cartório para fazer uma declaração de união estável, uma escritura de união estável, uma escritura de doação de um automóvel que fosse o que ele tivesse na época do óbito. Quando ele veio visitar as filhas, a última vez que ele retornou a Porto Alegre, antes do falecimento, as filhas notaram que ele estava meio estranho, que ele tinha algum problema, assim, se sentia estranho, mal, e disseram para ele ficar com elas mais um pouco. E aí que elas perceberam que ele estava dopado. Quando ele se lembrou de algumas coisas que tinham acontecido, ele revogou uma das escrituras, enfim. E não contente, essa pessoa ainda pediu a pensão aqui no Previmpa. Na data da audiência marcada no Foro de Taquari, eu fui. E, para minha surpresa, o motorista que me levou na época me comentou que ela estava angariando pessoas para servirem de falsas testemunhas na audiência para conseguir o benefício de pensão aqui no Previmpa. O tamanho era o desespero dela, porque ela viu que o Previmpa tinha se organizado, estava provando que ela não tinha direito, e com isso ela não ia obter o benefício de pensão, e foi exatamente o que aconteceu. O processo, a ação foi julgada improcedente, houve recurso, novamente o tribunal confirmou e não obteve esse benefício que ela pleiteava. Isso nós temos diversas situações que acontecem, mas nesse caso as testemunhas do Previmpa, em vez de virem por um laudo social elaborado pelo nosso estudo social aqui, vieram espontaneamente beneficiar não, mas defender a autarquia, que é um modo que a gente encontra aqui de conseguir, como os colegas já falaram, preservar o nosso sistema previdenciário. Porque um benefício concedido a uma pessoa que não tem direito não prejudica somente o Previmpa, não prejudica somente um servidor, não prejudica somente um beneficiário, prejudica o sistema inteiro. Porque assim como existem vários, e o Previmpa atualmente nós temos diversos mecanismos para identificar essas fraudes, sejam elas no pedido de um benefício de pensão, seja ela
num pedido de aposentadoria especial, seja ela num próprio pedido de licença saúde, enfim, nós temos um corpo forte tanto na Procuradoria quanto no nosso apoio, que é nossa unidade médico-pericial, que nos ajuda muito, e nosso serviço social também, que normalmente faz as entrevistas, identifica quando acontece uma situação e nos beneficia como um todo, quanto departamento e também enquanto servidores. Eu penso que um dos maiores desafios que a gente está enfrentando atualmente é por conta da própria insegurança, né? Por conta da própria situação do país. A questão da reforma da Previdência, que está lá, vem, não vem, quando vem, em que momento. Então o vem, não vem, em que momento, está atualmente gerando muita insegurança para os servidores e uma desesperança no próprio sistema de Previdência. Nós temos uma reforma da Previdência que veio já seu próprio início, já com questões bem polêmicas, né? E quando então chega ao Congresso, vem um substitutivo que é também muito desanimador para muitas pessoas, né? E isso reflete em todo um sistema, e aqui no município de Porto Alegre não é diferente. Então, um dos grandes desafios é enfrentar esse momento atual, essa desesperança por conta da situação do país, e especialmente da questão da reforma da Previdência, né? E futuramente, se vier a reforma da Previdência, em que termos essa reforma vem, de que forma ela chegará até os municípios, né? E de que forma teremos e que grau de alteração frente ao que se tem hoje. Então, o desafio da Procuradoria é justamente, neste momento de aplicação do que vier, dar essa orientação, né? Frente a esse suporte, a essas novas regras. Então, nós temos aí um desafio grande enquanto Procuradoria Previdenciária, né? Por conta da reforma da Previdência que está aí posta e que, ao que parece, só não saiu ainda em função de todas essas questões do cenário aí que está vivendo o país. Então, a Procuradoria hoje ela se preocupa muito, ela é bastante questionada em função disso, mas em função desta insegurança hoje vivida, né, nós não temos muito com que auxiliar, na verdade, de dar esse suporte que nós comumente damos em função da própria insegurança que vivemos em todo o país.